Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. Good morning, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Everything is okay? Yes. Wow, Beth, you didn't remember my name. A Beth, uau, a Beth lembrou-se do nome dele. Well, no worries, I have someone remembering my name. Eu tenho Hallelujah. alguém que se lembra do meu nome. So her name is Beth, right? Então o nome dela é Beth. And I was thinking about Bethel in the Bible. Eu não creio. Existe na The place Bíblia? of Bethel, Betel, sim. So it was a landing place where heaven landed on earth, right? É um lugar onde o céu aterrou na terra. God chose a new place, Deus escolheu-te. where heaven invades earth, actually. Quando o céu invade a terra. So that's you, Isso és tu. but that's all of us, right? Mas isso somos todos nós, certo? Hallelujah. Aleluia. So the worship was amazing this morning, right? O teu louvor foi maravilhoso esta manhã, certo? Hallelujah. You don't have to say hallelujah, that's because I'm Pentecostal, so, Não precisam estar sempre a dizer aleluia, porque ele é pentecostal e então vai estar sempre a dizer aleluia. so I'm not offended if you don't say amen or hallelujah or something like that. Não right? fica ofendido se não disserem aleluia ou algo do género, não se preocupem. Hallelujah. So, wow, it was not a worship, it was a workout, right? Ou seja, já no louvor já fizemos o exercício, né? Thank you, Shayna, the one with the beautiful voice. Obrigado, Xena, pela voz maravilhosa. And Levi, wow, E o you're a Levi Portuguese. também. He's a Portuguese singer, right? Where are you? There he is. One day you'll sing fado. O que é que tiveste a cantar? Fado? I love to sing this Portuguese song, Tu é bom, 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 that kind of things, it's wonderful. What song? The Tu é bom, bom. Ok. Oh, Eu adoro esta canção portuguesa. Tu és bom, bom, bom. oh. Wonderful. So we love you all. Então nós amamos a todos And we are so humbled to be invited by you. e somos tão humildes por ter sido convidados por vocês. Thank you, Lucas Shayna, for who you are. Obrigado, Luke e Xena, por quem vocês são. Thank you, Pastor Lino and Isa Obrigado, Lino e Isa. and family E Andu? and the family. E toda a família. And of course, thank you, Mama Gloria E obrigado, Mãe Glória and Papa Alexandre, e Papá Alexandre, to invite us in your house. para os receber a ele e o Levi na casa deles. And you take so good care of us. Cuidaram muito bem de nós. Obrigado. So I want to share a little bit about my friend. Então, quer partilhar um bocadinho sobre o seu amigo? For my friend is very old. O seu amigo é muito velho, He is very wise. mas é muito sábio, He is very powerful. é muito poderoso. He can be quite scary and dangerous. Pode ser um bocado assustador e perigoso, But he is so loving that he is called love himself. mas ele é tão amável que ele é chamado de amor ele próprio. Hallelujah. He has been there before the world began. Ele estava lá antes de o mundo começar. He's called the little lamb, Ele é chamado o pequeno cordeiro, and he's called the mighty lion of Judah. mas é chamado também o cordeiro todo-poderoso de Judá. He is the one true prophet. Ele é o verdadeiro profeta, He is the one true priest. ele é o verdadeiro sacerdote, He is the one true king. ele é o verdadeiro rei And he came to this earth. e ele veio a esta terra. He died for our sin, Ele morreu pelos nossos pecados and he is the resurrected Lord, e ele é o Deus ressurreto, sitting at the right hand of the Father. sentando à mão direita do Pai. He is the groom, Ele é o noivo, and we are his bride. e nós somos a sua noiva. And he will return to judge this E world, ele voltará também para fazer justiça the living and the dead. aos mortos e aos vivos. And then the wedding is going to take place, E então o casamento tomará lugar and we will be ruling with him for eternity. e nós iremos governar com ele para toda a eternidade. Hallelujah. Aleluia! We can become his friends Nós podemos tornar-nos seus amigos because the Bible says that Abraham believed, porque nós vemos que a Bíblia fala que Abraão deixou, and that was counted to him as righteousness. aliás, ande? Abraham believed, and it was counted to him as righteousness. Ok, believe. Ok, Abraão acreditou e isso foi tornado em sua justiça. And he was called a friend of God. E ele foi chamado de amigo de Deus. Are there believers in the house today? Há aqui crentes na sala? Hallelujah. Amém? Then you are a friend of God. Então tu és um amigo de Deus. Can you tell yourself, I am a friend of God? Podem dizer, eu sou amigo de Deus? Hallelujah. So tell your neighbor, you are a friend of God. Então diz à pessoa do teu lado, tu és amigo de Deus. So then tell your other neighbor, now you live like a friend of God. Então agora diz ao outro
do teu lado e diz, então vive como amigo de Deus. Hallelujah. So his name is Yeshua, Então o seu nome é Yeshua and I love him so much. e ele amamos muito. I feel so humbled by this wonderful opportunity Sente-se muito humilde por esta maravilhosa oportunidade to speak to you today in Porto. de vos falar hoje aqui no Porto. And I want to start by telling that the sheer fact that I am here is a miracle. E queria-vos iniciar dizendo que o simples facto de estar aqui é um milagre. For my life was heading in a whole different direction before I came to Christ. Porque a sua vida estava a ir numa direção totalmente oposta antes de vir para Cristo. So my name is Pastor Jan and I'm 50 years of age. O seu nome é Pastor Ian e tem 50 anos de idade, fez na sexta-feira. Hallelujah. It was my birthday on Friday, to be honest. Well, I'll tell it in Portuguese. Okay, good. And I come from the Netherlands. Então ele vem da Holanda, I'm married to a beautiful lady called Ruth, casou com uma senhora bonita chamada Ruth. and she's married to me for 26 years. Ela está casada com ele há 26 anos. She needs a lot of patience Ela precisa de muita paciência with a man like me. para uma pessoa como ele. Hallelujah. And we are parents of 3 beautiful children, Então são pais de 3 crianças lindas and they all serve the Lord. e também todas elas servem o Senhor. Hallelujah. I was born in a family that had a lot of problems. Ele vivia numa família que tinha muitos problemas. My father was an alcoholic, O pai dele é alcoólico, and he was a very difficult man. era um homem muito difícil, He rejected me. rejeitou-o, He verbally abused me. abusou dele verbalmente. So during my teenage years, I was an angry young man. Então nos anos dele de adolescente ele era um rapaz zangado. I started drinking myself Começou a beber, ele a também, lot. muito. I started smoking. Começou a fumar, I started smoking marijuana. começou a fumar marijuana. I went out a lot. I went out a lot dancing. Ok, saía muito à noite, I got into fights into the streets, andava à pancada nas ruas, and I was wanted by the police for a while, foi preso, apanhado pela polícia durante um tempo, but they never caught me. mas era procurado, mas nunca foi apanhado. And you know why? E sabem porquê? Because I was arrested by someone sooner. Porque eu fui apanhado por alguém mais cedo. His name was Jesus Christ. E o seu nome foi Jesus Cristo. Hallelujah. So it was 24 September of 1992 that I became a Christian, Então, 24 de setembro de 1982, que ele se tornou cristão. and God gave me a calling to go out to the nations and preach the gospel. 1992, ok? E Deus deu-lhe o chamado para ir fora pregar o Evangelho. And I was a pastor for 8 years, Foi pastor durante 8 anos. and now the Lord called me to start a discipleship school for young people. E então o Senhor chamou para iniciar uma escola de discipulado para pessoas novas. And the name of the school is Rotsvast. O nome da escola é Rocha Sólida. That's cool. And the Lord is blessing this work greatly. And Lord, sorry. The Lord is blessing this work greatly. Ok, e o Senhor tem abençoado grandemente o trabalho. We started with only one training center in 2016 in Amsterdam, Começaram apenas com um centro de treinamento em Amsterdão and we grew like crazy e desde 2016 têm crescido de forma louca. because now we have 2 centers in the Netherlands, Porque agora têm 2 centros de treinamento na Holanda, 14 in Uganda. 14 no Uganda, We will start in India, vão começar na Índia but we also have one location in Lisbon, e também temos uma localização em Lisboa, Portugal. Portugal. Woo! Uhul. And you know, we're praying for something to happen in Porto, right? E estamos a orar para que algo possa acontecer no Porto, certo? Yeah, hallelujah. Amém. Great. The Lord loves Porto. O Senhor ama Portugal. The E result Porto. is that hundreds of young people are trained in following Christ. O resultado é que centenas de jovens têm seguido a Cristo And they bring other people to Christ themselves. e têm trazido eles mesmos outras pessoas para Cristo. É uma grande aventura seguir Jesus, right? Can you repeat? Eu said it in Portuguese, yeah. É uma grande aventura seguir Jesus. It's a great time to follow Jesus. Adventure. Adventure, okay, adventure. It's a great adventure to follow Jesus. Ele disse, é uma grande aventura seguir Jesus. Amen? Okay. So dear people, as a young man I would have never imagined, not in my wildest dreams, that I would have the privilege to one day stand here before you. Então, ele nunca nos seus sonhos mais doidos imaginaria que um dia estaria aqui perante vocês. Oh, Pastor Lino is so good, right? Wonderful. You know, before I started with Firm Foundation,
Então, antes de começar a Rocha Sólida, I was praying and I was asking the Lord what did He want me to do. eu estava a orar e a perguntar ao Senhor o que é que queria que Ele fizesse. And He pointed me to the fact that we are not called just to make believers, E apontou para o facto que nós não somos só chamados para fazer crentes, but that we are called to make disciples. mas sim somos chamados para fazer discípulos. In the same way He made disciples. Da mesma forma que Ele faz discípulos. And before we continue, I want to ask someone to read the story in the Bible where Jesus first met His disciples. Então, antes de continuarmos, eu gostaria que alguém lesse uma história na Bíblia que fala sobre Jesus que encontrou os seus primeiros discípulos. And it's a story in Luke 5, verse 1 till 11. A história é em Lucas 5, versículo 1 a 11. And let's do that in Portuguese. Huh? E vamos ler isso em português. Do you want someone from... Well, you can. Yes, verse 1 to 11. Lucas 5, versículo 1 a 11, diz assim: Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu à beira do largo 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam a lavar as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que é que estás tu a dizer isto? Vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram-se a romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram encher ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenham medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amen. Amém? What did you say? Afasta do me? Afasta de mim. Oh, it's a strong language, Portuguese, right? Afasta de mim é uma linguagem forte, certo? Is it pescadores? Is that fisherman? Pescadores. Yeah, wonderful. Wow. I'll be learning a little bit today. Está a aprender um pouquinho hoje? So today I want to start by explaining the difference between a fan and a follower. Então hoje quero explicar a diferença entre um fã e um seguidor. A fan e o seguidor. Amen? A fã and a follower. Yes. So a fan is someone who really likes someone else. Então, um fã é alguém que gosta de alguém. So most of the time the person who he likes is famous. Então, normalmente a pessoa que nós gostamos muito, um fã, é famoso. He can like a famous sportsman. Podemos gostar de alguém na área do desporto. Do we know a famous sportsman? Conhecem algum famoso na área do desporto? Messi? Oh, sorry. No, sorry. yes. Sorry. No. Não. Quem é que o convidou, Luke? Ou invite him? Kick him out, you know. Kick him out. Não. Okay, Ronaldo, I know. Okay, a famous singer. Um cantor famoso, conhecem algum? Someone? Ninguém? Taylor Swift, yeah. Oh, she's a bad girl though. Okay. Or even a famous actor, right? A famous um famoso ator, conhecem alguém? Yeah, Robert De Niro, I don't know, that's my... Roberto De Niro. Hmm? Tom Cruise. Okay. Ainda bem que teu homem está à tua beira. I like Tom Cruise. So a fan looks at the famous person and he says, Então um fã olha para a pessoa famosa e diz: oh, I like the way she sings. Eu gosto da maneira que ele canta. I love the way he plays football. Eu gosto da maneira que ele joga futebol. Perhaps he's gonna make the 1,000 goals. Talvez vai fazer 1000 golos. Or I think he's the most beautiful man alive, Tom Cruise. Ou eu gosto daquele famoso ator Tom Cruise bonito. I don't think I like him. Não acho que gosto dele. Eu amo. You know, a fan goes to see the game of the famous sportsman. Então um fã vai ver o jogo de um desportista And cheers famoso for him. e apoia-o.
A fan goes to see all the movies of the actor vai ver todos os filmes de um ator, and has his poster hanging on the wall. e há aqueles posters colocados nas paredes. And a fan remember all the songs of the famous singer É um fã, lembra-se de todas as músicas da sua cantora famosa, and tries to remember them so that he can sing them himself. então quer se lembrar delas para poder cantar ele mesmo. And a fan likes the famous person, Então, um fã gosta dessa pessoa famosa, but in the end he just goes home unchanged mas no final vai para casa sem ser transformada, because he's just a fan and nothing more. porque é só fã e nada mais. Now this is a fan. E isso é um fã. Now let me tell you about a follower. Deixa-me então falar-vos sobre o que é um seguidor. When we look at the word follower in the Bible, Quando nós olhamos para a palavra seguidor na Bíblia, we see that the Greek word is matetes. nós vemos que a palavra grega é matetes. And matetes literally means follower, E matetes significa literalmente seguidor, but we also have a different word for this. mas também temos uma palavra diferente para isto. For matetes means disciple. Para matetes também significa discipular. A disciple is also a fan of someone O discípulo também é um fã de alguém, because they want to be with the other person. porque quer estar com outra pessoa, They want to cheer him on. quer animá-lo, They want to see everything he did, quer ver tudo o que ele fez and want to remember what the other said and did, e quer se lembrar de tudo que tem estado a ver e aprendido, so they can do the same things and do the same things, you know. para poder fazer exatamente as mesmas coisas. But there's a difference between a fan and a follower, Mas há uma diferença entre o fã e o seguidor. and this is that a follower doesn't only want to see the other. Então, o seguidor não é só alguém que quer ver o outro, A follower wants to be like the other. o seguidor quer ser como o outro. Hallelujah. A follower follows the other all the way, O seguidor segue o outro durante todo o caminho, no matter what happens. independentemente do que acontecer. And this is what Jesus was looking for E isso é o que Jesus está à procura. when he was walking on the beach, Quando ele estava a caminhar na praia, looking at the men who were being busy with their boats and their nets. olhando para o homem que estava ocupado com o seu barco e os seus redes, And there he called them and he said, então chamou e disse: "Hey, come, anda, you will be my followers, tu vais ser meu seguidor and I will make you fishers of men." e eu vou-vos fazer pescadores de homens. So 3 years they followed him, Então durante 3 anos eles seguiram-no, and in 3 years Jesus showed them what they did, e durante 3 anos Jesus mostrou-lhes o que é que eles tinham que fazer, what he said, quando disse, and he taught them how they should do the same. e disse-lhes que eles tinham que fazer o mesmo. This is discipleship. E isso é discipulado. Now we know the names of a few disciples, don't we? Então nós sabemos os nomes de alguns discípulos, certo? Can we share some names? Podemos dizer alguns nomes? Matthew, very good. Mateus, João, Wow, that's a good name, right? that's a great name. Yeah, I know. Pedro. Pedro is Peter, right? Hey, wonderful. Pedro. James, You know, James, but I like Pedro. You too? You know, he's so Gosto. funny. You know, he's like me, right? ele gosta de Pedro, ele é muito So- divertido, certo? É como ele. So let's talk about Pedro for a while. Então vamos falar sobre Pedro um bocado. Because when we look at Pedro, Quando nós olhamos para Pedro, I think he believed that he was the best follower of Christ. eu penso que ele é o melhor seguidor de Cristo. You know, Jesus called him when he was busy, Então Jesus chamou quando ele estava ocupado, and Jesus told him where to go fishing, e Jesus chamou enquanto ele estava a pescar, and the catch was so big e a pesca foi tão grande that Peter knew that this was a great man. que Pedro conseguiu entender que Jesus era um grande homem. So he fell to his knees and he said, Então ele ajoelhou-se e disse: "Go away from me, Lord, vai para longe de mim, Senhor, for I'm a sinful man." porque eu sou um pecador. But the Lord raised him to his knees Mas o Senhor levantou dos seus joelhos and he said, "Don't be afraid, Peter. e disse: não tenhas medo, Pedro. I'm going to make you my follower, Eu vou fazer de ti meu seguidor and I will make you a fisher of men." e vou-te fazer pescador de homens. Hallelujah. Amém? So from that moment on, Peter was Jesus' number one follower. Então, Pedro é o seguidor número 1 de Jesus. Can you say number one follower? Podem dizer o seguidor número 1? Amen. So he was there when Jesus turned water into wine. Então, Jesus transformou água em vinho. That's a convenient gift, amen? Vinho. So he was with him when he healed the lepers. He was there when? He healed the lepers. Ele estava lá quando curou os leprosos. He was there when he delivered the demon-possessed. Estava lá quando Jesus libertou
dos demónios, as pessoas possuídas. And when Jesus was multiplying the food, E quando Jesus estava a multiplicar a comida, Peter was there to give the bread to the people o Pedro teve que ajudar a distribuir a comida às and to pessoas carry the baskets with all the bread in it. e carregar todos os cestos com o pão lá. Peter was not just someone. Pedro não era somente alguém, He really believed that he was the number one follower of Jesus. ele realmente acreditava que era o seguidor número 1 de Jesus. Jesus was his master. Jesus era o seu mestre, Jesus was his teacher. Jesus era o seu Jesus professor, was his friend. Jesus era o seu amigo. And Peter was always there with him. E Pedro estava lá sempre com ele, Even in some of the harder times. mesmo em momentos difíceis. The times when Peter didn't understand his master. Nos momentos em que Pedro não entendia o seu mestre. Because why would Jesus say these awful things? Porque é que Jesus diria estas coisas horríveis? Like, if you want to follow me, you gotta pick up your cross daily. Porque se queres seguir-me, tens de pegar diariamente a tua cruz. Or when a very rich young man came Ou quando um homem rico, um jovem rico veio ter com ele to come and to ask Jesus if he could follow him. para pedir a Jesus se poderia segui-lo, And Jesus said to him, you can follow me, e Jesus disse: tu podes seguir-me, but you have to go home mas vais ter que ir para casa and sell everything you have first. e vender tudo o que tu tens, primeiro vender tudo o que tu tens And to give it away to the poor. e depois dar todo o dinheiro aos pobres. Peter didn't understand it. Pedro não entendeu. We can use a good sponsor, right? Nós poderia dar jeito um bom patrocinador. I don't get this. Ele não entende So he isso. was also there when Jesus challenged the Pharisees. E também estava lá quando Jesus desafiou os fariseus. And that was a very dangerous thing to do. E era uma coisa muito perigosa de se fazer. And Peter felt very uncomfortable E Pedro sentiu-se muito desconfortável when Jesus was having dinner with the hated tax collectors. quando Jesus estava a ter a refeição com os coletores de impostos And even the prostitutes. e até mesmo com as prostitutas. Really, Jesus? Sério, Jesus? Do we gotta eat with those people? Temos que estar com essas pessoas também? Come on, they smell weird. A sério, que cheiro estranho. I don't know. Eu não sei. You know, and when the mothers brought the children to Jesus, Então, quando as mães traziam as crianças a Jesus, he wanted to stop it. ele queria pará-las. He was sure that a man like Jesus Ele tinha certeza que um homem como Jesus would not have the time to waste for a few stupid kids. não teria tempo para gastar com crianças tontas. But Jesus pushed him away. Mas Jesus empurrou Pedro And he said, let the children come. e disse: deixa as crianças virem. And don't you hinder them. E não faças isso. For the kingdom of God is for the likes of them. Para o reino dos céus é para crianças como elas. Oh, wow. Peter didn't understand a lot of things Jesus did. Pedro não entendeu outras coisas que Jesus fazia. But still, he considered himself to be the number one follower of Christ. Mas mesmo assim considerava-se o seguidor número 1 de Cristo. Because when everyone had an opinion about Jesus Porque à medida que cada um tinha uma opinião sobre Jesus and told him different names, e todos davam nomes diferentes, like sobre some Jesus. said that Jesus was Elijah Alguns diziam que ele era Elias, or Jeremiah ou Jeremias, or perhaps another prophet. ou talvez outro profeta. At that moment, Jesus asked his disciples E no momento em que Jesus então perguntou aos seus discípulos: who they believed he was. quem vocês então acreditam que eu sou? Peter was standing in front of everyone, Pedro então pôs-se à frente de todos, the number one follower. o seguidor número 1, He was the first to respond. foi o primeiro a responder: He said, oh, listen to me, my Jesus, I believe you are the Messiah, ouve-me, Jesus, eu acredito que tu és o Messias, the Savior, o Salvador, the Son of the living God. o Filho do Deus vivo. Hallelujah. Aleluia. And Jesus replied, blessed are you, Simon, E Jesus respondeu: abençoado sejas tu, Simão, son of Jonah, filho de Jonas, for the fact that you said this pelo facto que tu disseste isso. shows that you gained this knowledge from heaven. Mostra que o teu conhecimento vem do céu. And from now on you will be called Peter, E a partir de agora serás chamado Pedro, the rock, a rocha, on who I will build my church upon. onde eu irei construir a minha igreja. And even the gates of Hades will not overthrow it. E as portas do Hades não irão prevalecer. Hallelujah. So from that moment on, Então, a partir desse momento, Peter was even more convinced Pedro estava ainda mais convencido that he was selected by Jesus que ele tinha sido selecionado por Jesus to be his number one follower. para ser o seu seguidor número 1. He was the rock standing next to Jesus all the way. Ele era uma pedra firme, sempre perto de Jesus em todo o caminho. Or perhaps not all the way. Ou talvez não todo o caminho, Because when times went really difficult,
porque quando os tempos ficaram mesmo difíceis, and really dangerous, muito perigosos, Peter started to wonder if Jesus was really feeling okay. Pedro começou a questionar se realmente Jesus estaria bem. Because Jesus said the words like, I will leave you, and when I leave, I will be with my Father. Porque Jesus começou a dizer coisas como: eu vou vos deixar, e quando vos deixar, eu vou vos deixar, vou ter com o meu Pai, To prepare a house in heaven. vou preparar a casa no céu. What do you mean, Jesus? Tipo, o que é que tu queres dizer com isso, Jesus? Jesus, you're still young, okay? Jesus, tu ainda és um bocadinho novo. And we have a lot of work to do together. E nós temos muito trabalho para fazer juntos. Or then Jesus said, when I leave, I will leave my peace with you. Mas Jesus disse: quando eu for, eu deixarei a minha paz convosco. So don't be afraid. Então não tenham medo. But Peter thought, Jesus, I don't want your peace. Mas Pedro pensou: Jesus, eu não quero a tua paz. I want you here with me. Eu quero a ti aqui comigo. Because I love you, Porque eu amo-te and I want to be with you. e quero estar contigo. And then Jesus said, listen to me, my disciples. E Jesus disse: ouçam meus discípulos, It is better for me to leave. é melhor para mim partir, Because when I leave, I will send someone else. porque quando eu partir eu enviarei alguém, My Spirit. o meu Espírito. And when my Spirit comes, E quando o meu Espírito vier, He will fill you. ele vai te encher And He will tell you what to do. e vai dizer o que fazer. But Peter thought, please, Lord, I don't want you to leave. Mas Pedro pensou: eu não quero que tu partas, Jesus. And I don't want someone else. Eu não quero outra pessoa. I want you to fill me. Eu quero que tu me enchas. And I want you to tell me what to do. Eu quero que tu me digas o que é que eu tenho que fazer. Lord, I cannot live without you. Senhor, eu não consigo viver sem ti. How am I supposed to follow someone that's not there? Ou como é que é suposto eu seguir alguém que não está lá? And then Jesus said things like that He would die and raise from the dead in 3 days. Então Jesus começou a dizer coisas que iria morrer, ressuscitar em 3 dias. Peter felt he was Jesus' #1 follower. E ele pensava que era o seguidor número 1 de Jesus. But these things he did not understand. Mas estas coisas ele não entendia. Things went really bad right around the time of Passover. Então as coisas começaram a ficar muito feias na altura da Páscoa. When Jesus said that someone was going to betray Him. Jesus começou a dizer que alguém o iria trair. And Judas walked away from the meal. E Judas saiu da refeição. He tried to assure Jesus that it would never be possible for him to get arrested and to be killed. Ele tentou assegurar a Jesus que nunca seria possível ele ser preso e ser morto, Because Peter would be there and defend him. porque Pedro estaria ali Hallelujah. a defendê-lo. Yes. The only thing Jesus did was look at him A única coisa que Jesus fez foi olhar para ele and tell him, e dizer-lhe: I assure you, Peter, eu asseguro-te when the rooster has crowed, que quando o galo cantar, you will have sold me out. tu ter-me-ás vendido. Not once, Não uma vez, not twice, não 2, but even 3 times. mas 3 vezes. Peter felt heartbroken, Pedro sentiu o seu coração rasgado, but still he remained Jesus' #1 follower. mas mesmo assim ele achava que era o seguidor número 1 de Jesus. Even when Jesus was arrested, Mesmo quando Jesus foi preso, he wanted to defend him. ele queria defendê-lo, So he took out his sword então pegou da sua espada and he cut off the ear of the one that came to arrest e him. cortou a orelha da pessoa que o veio prender. And he thought, Jesus, walk away. You can go away now. Take care of them. Ele disse: vai-te embora, Jesus, nós podemos controlar aqui estes guardas. But instead of Jesus running away, Mas em vez de Jesus fugir, he shook his head. ele então esticou a sua mão, He took the ear apanhou a orelha and he healed the person trying to arrest him. e curou a pessoa que estava a tentar You have a prendê-lo. beautiful ear, bro. Obrigado. Thank you. A dizer que tem uma orelha muito bonita. Oh, wow. You know, Peter followed him from a distance when he got arrested. Então, quando ele foi preso, Jesus, o Pedro seguiu com alguma distância. And now things really got scary, right? E então as coisas ficaram muito assustadoras, certo? Because Jesus was arrested and trialed, Porque ele foi preso e levado a julgamento. and Peter used to be his #1 follower. E Pedro costumava ser o seu seguidor número 1. So if he himself would be arrested, Então, se ele ia ser preso, he could easily be trialed and crucified too. ele no julgamento podia ser facilmente julgado a ser crucificado. Now there he stood in the temple court, Então, quando eles estavam no pátio do templo, the man who thought he was Jesus' #1 desculpa, follower. quando estava
no tribunal do templo. He was conflicted. Ele estava em conflito, He Jesus. was heartbroken. Estava com o coração partido And he didn't know what to do anymore. e não sabia o que fazer mais. And then he heard a voice. Então ouviu uma voz. And it was the voice of a little slave girl. E era a voz de uma rapariga And she said, "Hey, I know you. que apontou para Pedro e disse: eu conheço-te. You are a friend of Jesus, right?" Tu és amigo de Jesus, certo? And before he knew it, E antes de ele saber, he denied. ele negou. He said, no, I'm sorry, I don't know that man." E ele disse: não, desculpa, eu não conheço esse homem. But then she continued. Mas depois ela continua. Said, "Hey, I think I'm sure. E ela disse: eu tenho quase certeza, I've seen you with him, right?" eu vi-te lá, certo? Then he said, "No, you have been mistaken with me, with someone else. Ele disse: não, deves me estar a confundir com alguém. I really don't know him." Eu não o conheço mesmo. But she was persistent. Mas ela foi persistente. And others were coming too. Anda? And others were coming too. E outros também se juntaram. So things get really, really, really scary. Então as coisas ficaram mesmo assustadoras. And she said, "I'm really sure I know you. E ela disse: eu tenho mesmo a certeza que te conheço. You are the #1 follower of Jesus. Tu és o seguidor número 1 de Jesus. You're the #1 follower of Jesus." Tu és o seguidor número 1 de Jesus. But Peter started shouting and cursing Mas Pedro começou a gritar e a amaldiçoar, and telling everyone, "I don't know that Jesus." a dizer: eu não conheço Jesus. And on that moment, the rooster crowed E naquele momento o galo cantou 3 times. 3 vezes. And she turned around E Jesus então virou-se to look into the eyes. para olhá-lo nos olhos. And in the eyes, he could read the truth. E nos olhos consegues ver a verdade. "Peter, my friend, Pedro, meu amigo, you're not a follower, tu não és um seguidor, but you are a fan. mas tu és um fã. Not a follower, Sabe, um seguidor, but just a fan." não um seguidor, mas só um fã. Peter, he fled the scene. Então, Pedro fugiu do sítio, He went home. foi para casa, And when he was home, e quando ele estava em casa, Jesus was trialed. Jesus estava no He julgamento, was tortured. estava a ser torturado, He was crucified. foi crucificado. At the time when it happened the most, when it mattered the most, Então, no tempo que mais importava, his best friend and #1 follower o seu melhor amigo, o seguidor número 1, appeared to be nothing more than a fan. mostrou que não era mais do que um fã. So sad, right? Muito triste, certo? And if this would be the end of the story, E se este fosse o fim da história, it would have been an awful story for Peter. então teria sido uma história muito triste para Pedro. But Jesus is different from any other famous person, right? Mas Jesus é diferente de qualquer outra pessoa famosa. Hallelujah. Certo? For he is the God who loves us. Porque Ele é o Deus que nos ama. He is the God who forgives us. Ele é o Deus que nos perdoa. He is the God who restores us. É o Deus que nos restaura. And he is the person who keeps on believing in us. E é as pessoas que... He is the one, He is the one who believes in us still. é aquele que acredita em nós. Hallelujah. And when Jesus rose from the dead Então quando Jesus se levantou dos mortos to become alive again, para ficar vivo novamente, he went to see Peter. Ele foi ver Pedro. And Peter met him at the same beach where he was called for the first time. Então Pedro encontrou na mesma praia em que o encontrou pela primeira vez. And there Jesus asked Peter 3 times the same question. E então Jesus questionou Pedro a mesma pergunta 3 vezes. "Peter, do you love me Pedro, tu amas-me more than all the others?" mais do que outros? And he said, "Yes, Lord, I do." E ele disse: sim, Senhor, eu amo. Then it's the time to watch over my sheep. Então olha pelas minhas ovelhas. "Peter, do you really love me?" Pedro, tu realmente me amas? "Yes, Lord, I do." Sim, Senhor, eu amo. "Then watch over my sheep." Então olha pelas minhas ovelhas. "Peter, do you love me Pedro, tu me amas more than all the others?" mais que qualquer outro? He said, "Yes, Lord, I really believe I do." Sim, Senhor, eu acredito que sim. Then it's time for you to become who you are called to be, Então é a hora de te tornares quem foste chamado para ser. my #1 follower. O meu seguidor número 1. From that moment on, Peter showed that he was no fan anymore. Naquele momento, em frente, Pedro não mostrou mais que era um fã, But he was truly a follower. mas sim um seguidor. Hallelujah. verdadeiro. Amém. Because from that day on, Peter never went home again. Porque desse dia para a frente, Pedro nunca mais foi para casa. Jesus stayed on earth for another 40 days before he left for heaven. Jesus permaneceu na terra mais 40 dias antes de ser erguido nos céus. And when he left for heaven, Peter and his friends remained in Jerusalem E quando ele foi para os céus, Pedro e os seus amigos mantiveram-se em to pray Jerusalém, for Holy Spirit to come. esperando que o Espírito Santo descesse. Hallelujah. And when the Holy Spirit came, E então, quando o Espírito Santo veio,
He filled the disciples. Ele encheu os discípulos And he transformed them into people looking like Jesus. e transformou-os em pessoas que eram iguais a Jesus. And the first thing Peter did when he was baptized with the Holy Spirit E a primeira coisa que Pedro fez quando foi batizado com o Espírito Santo was walking towards the same temple court as where he denied Jesus. foi caminhar até o mesmo local onde ele negou a Jesus. But this time he proved himself to be a true follower of Christ. Mas desta vez ele provou ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Because he didn't deny Jesus, Porque ele não negou Jesus, he started preaching about Jesus. ele começou a pregar sobre Hallelujah. Telling everyone that they should give their lives to Christ. Jesus, dizendo a todos que deveriam dar a sua vida a Cristo. On that day, Nesse dia, 3,000 people gave their lives to Christ. 3.000 pessoas deram a sua vida a Cristo. Hallelujah. 3,000 souls were born for the kingdom of God. 3.000 almas nasceram para o reino de Deus. And the church of God was born. E a igreja de Deus Hallelujah. nasceu. And Peter proved that day that he was no longer a fan, Pedro provou que já não era mais um fã, but that he was Jesus' #1 follower. mas que ele era o seguidor número 1 de Jesus. Because if Holy Spirit comes Porque quando o Espírito Santo vem and he fills you, e enche-te, he will transform you ele vai te transformar from a fan de fã into a follower. em seguidor. Hallelujah. It is the flame Ele é a chama that turns a fan into a follower. que transforma um fã num seguidor. It is the flame that turns a fan into a follower. Ele é a chama que transforma um fã num seguidor. Hallelujah. So listen to me. Our Lord Jesus is the most popular man in this world. Escutem-me, eu sei que Jesus é o homem mais popular na Terra, More popular than Cristiano Ronaldo, to be honest. muito mais popular que o Cristiano Ronaldo, para ser honesto. Amen. For 30% of the population in this world claims to be a Christian. Cerca de 30% neste mundo autoproclama-se como cristão. Our Lord has the biggest fan base in the history of mankind. Nosso Senhor tem a maior rede de fãs que existe na humanidade. Around 2.7 billion fans in the world. Cerca de 2.7 bilhões de fãs no Let- mundo. Mhm. Wow. Your Portuguese is so good, right? Amen. Obrigado, thank you. But let me tell you one thing. Mas deixem-vos dizer uma coisa. Most of the 2.7 billion Maior parte dos 2,7 bilhões de pessoas don't make any impact in this world. não fazem qualquer tipo de efeito neste mundo. Okay, perhaps they go to church. Ok, talvez vão à igreja, Perhaps they even go to Bible study class. talvez até apareçam no estudo bíblico, Perhaps they pray sometimes. talvez até orem de vez em quando, But their lives are not really changed. mas as suas vidas não são de todo transformadas And they don't change the world around them. e não transformam o mundo à sua volta. And why? E porquê? They're just fans. Porque são apenas fãs, They're not followers. não são seguidores. You really need Holy Spirit Eles precisam do Espírito Santo to turn you from a fan para te tornar de fã into a follower. em seguidor. Hallelujah. And this is the true followers of Christ that will really impact the world. Então, os verdadeiros seguidores de Cristo vão verdadeiramente impactar o mundo. Hallelujah. So let me ask you something today. Então, deixa-vos fazer uma pergunta hoje. If Jesus would ask you, Se Jesus te perguntasse who am I to you? quem é que Ele é para ti, What would you answer? qual seria a tua resposta? Would he be just a teacher? Seria só um professor, Just a prophet? só um profeta, Just some sort of inspiration? só uma fonte qualquer de inspiração? Or would he be your Messiah, Ou seria um Messias, the Son of the living God, o Filho do Deus vivo, your only King? o vosso único Rei? You know, if you would sit with him on the beach, Se estivéssemos sentados com Ele na praia, and when he would ask you the same question that he asked Peter, e se Ele fizesse a mesma pergunta que fez a Pedro: my dear child, do you love me? Meu querido filho, tu amas-me? Do you really love me? Tu realmente me amas? More than all the others? Mais que qualquer outro? More than everything? Mais que qualquer outra coisa? More than your work? Mais do que o teu trabalho? More than your money? Mais do que o teu dinheiro? More than your phone? Mais do que... Your phone? Phone? Your phone. that Ah, thing, do you que o teu know? telemóvel, thank you, sorry. That's a problem, right? Even more than our family? Até mais do que a nossa família, Would you say you love him dirias que o amas above everything else? acima de qualquer outra coisa? Would you say you love him more than your comfort? Dirias que o amas mais do que conforto? More than your health? Mais do que a tua saúde? More than life itself? Mais do que a própria vida? So reflect on these questions. Reflete nessas questões.
Perhaps you come to the conclusion Talvez possas chegar à conclusão that you're not there yet, de que tu ainda não estás lá, but that you want him to be your one and only king. mas que tu queres que ele seja o teu único rei. And perhaps you came to the conclusion that you love him, E talvez chegues à conclusão que o amas, not really more than all the other things, não mais que as outras coisas, but next to all the other things. mas perto das outras coisas, And you actually are still a fan, mas que na realidade és só um fã, but not a follower yet. mas não um seguidor ainda. The question I have for you today is this: Então a questão que eu tenho para ti hoje é: do you want to be a fan, tu queres ser um fã or do you want to be a follower? ou queres ser um seguidor? Do you want to be a fan, Queres ser um fã or do you want to be a follower? ou queres ser um seguidor? Do you just want to see Jesus? Só queres ver Jesus, Remember the things he said and repeat it? lembrar as coisas que ele disse e repeti-las? Or do you want to become like him? Ou queres te tornar como ele? Do you want to see, Queres ver or do you want to be? ou queres ser? Do you want to see, Queres ver or do you want to be? ou queres ser? If you want to be his follower, Se tu queres ser seu seguidor, if you want to leave everything behind for him, se queres deixar tudo para trás para ele, please raise your hand por favor levanta a tua mão and say, I do. e diz: eu quero, I do. eu quero, I do want to follow you. eu quero seguir-te, I do want to give my life to eu you. quero dar a minha vida a ti, I do want to leave everything behind for you. eu quero deixar tudo para trás por ti, I want to live for you, eu quero viver para ti, and I want to die for you if this is my path. eu quero ser guiado por ti no caminho, But I want to give everything to look like you mas quero que tudo se pareça contigo, and to preach the gospel of the kingdom. quero pregar o Evangelho do Reino. You have placed us in Portugal. A You have placed us in Portugal. nossa feita, Here. aqui Yeah. estamos em Portugal, In Porto, no Porto, so I can bring the gospel to my people para que possa levar o Evangelho às minhas pessoas. and to see that our land is changed for Jesus. Hallelujah. To see, sorry? To see that our country is changed for E Jesus. para ver países a perseguirem Jesus. So shall we close our eyes in prayer? Então vamos fechar os vossos olhos e orar. And perhaps if you're comfortable, just raise your feet. Se estiveres confortável, podes, por favor, levantar-te. You can raise to your feet, please. Wonderful. Hallelujah. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus, for this wonderful community. Obrigado, Jesus, pela esta maravilhosa comunidade, Thank you, Lord, for this wonderful church. por esta igreja maravilhosa, Thank you for this church that has the same heritage as all the other churches in the world. que é esta igreja que tem a mesma herança que as outras igrejas em todo o mundo, They were planted 2,000 years ago. que começaram há 2000 anos atrás, When the Holy Spirit came quando o Espírito Santo veio, at Pentecost Day no dia de Pentecostes, and filled us all. e encheu-nos. Hallelujah. Aleluia.